E hoje aqui no Movimento Online a gente recebe para mais uma entrevista na série de entrevistas do Movimento Saúde com especialistas da área da saúde, o médico oftalmologista Dr. Fabrício Nasser Bruchado, que vai falar para a gente como é que está o trabalho dele nos tempos de pandemia, o que mudou, o que alterou na rotina dele e da profissão dele, e também sobre os cuidados com os olhos nesses tempos de novo coronavírus. Dr. Fabrício, boa tarde. Bem-vindo, muito obrigado por falar com o Movimento Online. Boa tarde, Lucas. Primeira coisa, eu gostaria de agradecer o convite, tá? É um enorme prazer estar aqui com vocês. E fala um pouco para a gente como é que está a rotina do senhor, o que mudou a partir do momento que a pandemia do coronavírus nos obrigou a estar em isolamento social, o que mudou na rotina de trabalho do senhor, na área tão importante que é a área dos olhos? Lucas, mudou muita coisa. Primeiro, porque ninguém está acostumado com esse momento que a gente está passando. É uma novidade para todos. É uma coisa que assusta mesmo. As notícias vão mudando a cada dia, novas informações vão surgindo, e aí realmente você vê que está todo mundo perdido. Aos pouquinhos nós vamos nos adaptando e vamos fazendo o melhor possível para evitar essa propagação. No consultório, o que a gente tem feito? Primeiro de tudo, na hora do agendamento, a gente orienta as atendentes, ou melhor, as atendentes orientam os pacientes para saber se estão com algum sintoma de gripe, se já tiveram contato com o Covid antes, para a gente poder triar as consultas que realmente saber quais que a gente vai atender logo e quais que a gente pode esperar um pouquinho. Porque quanto menos aglomeração a gente tem, melhor. Então, o que a gente faz? O paciente pode esperar? Ele está gripado? A consulta dele pode aguardar um pouquinho? Ele aguarda uns 15 dias, vem depois e tal. Mas o paciente está precisando vir de qualquer jeito, está sem sintoma de gripe, eles vêm. O que a gente faz? A gente recomenda que ou venha sozinho ou venha com um acompanhante, a não ser aqueles que precisam de cuidados especiais. Um cadeirante, alguém que tem alguma doença crônica que precisa de mais gente e tal. Mas normalmente a gente pede para um só de cada vez. No momento da recepção, até onde eu trabalho, o balcão tem um isolamento, já tem uma tela de vidro protegendo o contato dos atendentes com os pacientes. Os pacientes já chegam de máscara no consultório, na clínica, e são atendidos por os atendentes que também estão com máscara. Então, é isso que a gente está fazendo de primeira mão. Ainda sobre essa questão do atendimento, é uma dúvida minha em relação à necessidade de ir ao consultório nesses tempos de pandemia. Os senhores fazem alguma triagem em relação a sintomas? Todos os casos seguem sendo atendidos normalmente? Ou tem algum quadro clínico ou outro que necessita mesmo do atendimento presencial e vocês estão priorizando esse tipo de caso? Fica difícil, Lucas, a gente definir a necessidade de cada um, né? Porque às vezes a necessidade de um paciente, a gente acha que não é urgente para ele. E já o paciente precisa de ir ao consultório. Por exemplo, ele está com uma dor de cabeça. E está suspeitando que ele está com dor de cabeça por causa de problema dos olhos. Como falar se o paciente é um paciente saudável, rígido, não está com sintomas gripais, falar para ele vir depois. Então, isso aí é uma necessidade individual. Quando casos por exemplo, de conjuntivite, de corpo estranho nos olhos, dores fortes que acontecem nos olhos, aí a gente tem que antecipar isso. A gente faz a triagem para saber se tem relação com o Covid ou não. Não tendo relação, o paciente é um paciente rígido, são problemas de outras doenças, a gente já marca com o paciente, seguindo aquelas recomendações. Todinho, usar máscara, usar álcool em gel na hora que chega no consultório, na hora que vai embora. Cada paciente que entra na nossa sala, quando termina o atendimento, todos os equipamentos são higienizados, sem exceção. Onde o paciente coloca a mão, onde as maçanetas, onde o paciente coloca o queixo, a testa, tudo a gente faz com o maior cuidado possível. Doutor, mais uma questão em relação ao atendimento ainda do senhor.
a gente vê que várias especialidades médicas, inclusive que conversaram aqui conosco no Movimento Online, estão utilizando a telemedicina por telefone, por videoconferência, um atendimento diferenciado para evitar o contato físico entre profissional médico e paciente. Queria a avaliação do senhor sobre a telemedicina e na área do senhor, na área do cuidado com os olhos, isso é possível ser feito? Como é que fica a telemedicina, o atendimento virtual na área do senhor? Na minha opinião, são alguns casos na oftalmologia que podem ser resolvidos por telemedicina. Por exemplo, eu já conheço o paciente, eu já atendo o meu paciente, e o paciente aconteceu algum probleminha que ele ficou em dúvida em casa, alguma medicação ou algum tratamento que foi feito, para a gente saber como que está a melhora dele. A gente pode ver por fotos ou por vídeos. Agora, o paciente que nunca veio, que eu não conheço, um caso que precisa de examinar o paciente, infelizmente ainda eu não vejo a telemedicina como possível ser feita nessas situações. Mas tem muitas especialidades que usam muito. Ela é uma boa ferramenta, mas para os meus casos, para os casos oftalmológicos, a gente tem que triar bem o que pode ser usado e o que não pode ser usado. Doutor, em relação agora à Covid de forma específica, o senhor está atendendo várias pessoas, segue o seu ritmo normal, à medida do possível de trabalho. Há alguma relação de algum sintoma da Covid-19 que possa afetar diretamente os olhos? A gente sabe que os olhos são uma porta de entrada para a contaminação do vírus, isso vem sendo falado já há muito tempo, os olhos, a boca, o nariz, mas a doença em si pode afetar alguma coisa os olhos dos pacientes? Tem histórico de casos, eu ainda não peguei ninguém com esse tipo de sintoma, mas já tem casos em trabalhos internacionais dizendo que já tem casos de ceratoconjuntivite por Covid-19, que é o acometimento da córnea e da conjuntiva dos olhos, daquela parte clarinha dos olhos. Então, é um sintoma que simula uma conjuntivite viral. Existem casos assim, mas a gente ainda não pegou nenhum caso desse tipo, não. E quanto ao atendimento que você comentou, a gente tenta ser o mais normal possível, mas o que acontece? A gente tem que separar os pacientes, a gente diminui a aglomeração, então a gente está aumentando o intervalo entre as consultas. E pacientes com mais idade, né, só para reforçar, a gente pede para que fiquem em casa, se for possível, né, e voltar no período posterior. Mas tem alguns casos que, infelizmente, a gente não consegue, porque a necessidade é individual. O paciente, para ele, aquela urgência que a gente acha que não é para a gente, é para o paciente. Então, é tudo conversado com o paciente e os familiares. Para manter o atendimento nesses tempos de pandemia. Doutor, porque não tem só o coronavírus, não é só o Covid que acomete, né? Tem várias outras doenças. Imagina se todo mundo parar, como é que vai ficar? Não é isso? Tem pacientes com glaucoma que merecem acompanhamento, retinopatia diabética, que é uma doença que cega, e tem vários outros casos. Então, a gente tem que estar acompanhando os pacientes, com cautela, mas tem que estar seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde, material de EPI, né, que é para proteção, máscara, luvas em alguns casos, álcool para limpar tudo, né? Então, precisa sim. Ainda sobre esse assunto, que eu achei muito interessante o senhor ter tocado, sobre essa necessidade de estar tendo atendimento a pessoas que têm problemas, que venham a ter problemas com os olhos. Eu entrevistei um cardiologista nas últimas semanas e ele citou assim que várias pessoas estavam receosas de procurar atendimento a partir de algum sintoma ou outro, no caso do coração, e isso estava piorando alguns casos, porque a doença ali que estava instalada, o sintoma, ela ia evoluindo. Qual é o recado do senhor na sua área? Quem tem algum sintoma no olho, algum abscesso, algo que seja diferente e que no primeiro momento não procure um médico por um medo de sair de casa, qual é a orientação para que isso não se agrave e a importância de se procurar o médico mesmo nos tempos de pandemia, né? O mais importante é procurar o seu oftalmologista de confiança, ligar para o consultório, que com certeza as atendentes vão estar preparadas para orientar a respeito disso, e eles vão informar qual é a melhor conduta a respeito, porque tem muitos casos que não pode esperar, que a gente já tem que começar a iniciar um tratamento. Então, a melhor maneira é orientar, é explicar o caso
para as atendentes, se for o caso, já pedir para entrar em contato com o médico, para poder esclarecer e ver a necessidade de ir ao consultório. Agora, o medo existe, mas tem coisas que a gente não pode esperar, e a gente vai tomar todos os cuidados possíveis no consultório, inclusive nós, e eu tenho certeza que os pacientes também. Está todo mundo vindo de máscara, todo mundo usando álcool em gel, pelo menos os que vêm aqui, tanto na hora que entra quanto sai. E a gente faz a limpeza, a higienização de tudo quanto é lugar que você puder imaginar que o paciente toca, desde os nossos equipamentos, quanto as cadeiras, maçanetas, mesa. Então, a higiene, são feitas várias vezes ao dia, né? Além do chão também, né? Que tem que estar sempre fazendo higienização. Sim. Doutor, vamos chegando na parte final dessa entrevista, passou rápido o tempo já. Em relação aos cuidados com os olhos em si, a gente sabe que a parte da boca, do nariz e dos olhos são as principais portas de entrada para o contágio do coronavírus, por isso o uso de máscaras, por isso evitar colocar a mão no nariz e nos olhos. Qual é a orientação profissional sua, doutor, em relação ao cuidado com os olhos? A principal orientação segue sendo não colocar a mão nos olhos? Existe algum outro tipo de prevenção, algum produto que passe para higienizar, que ajude nessa prevenção? Qual que é a dica para você, que o senhor passa para a gente, para prevenir o coronavírus nos olhos? Primeiro, independente dessa pandemia ou não, não é recomendado colocar a mão nos olhos sem lavá-las, né? Então, coçar os olhos, nem pensar, né? Tem algumas técnicas que a gente orienta de como fazer, mas isso é individualizado para cada paciente. Agora, no momento de pandemia, nem pensar em tocar o rosto e a boca, né, o nariz e os olhos, sem lavar as mãos. A higienização é com água e sabão, higienizando, fazendo fricção, espuma nas mãos, pelo menos 20 segundos, para poder dar tempo de agir e fazer a higiene completa. Ou o álcool em gel a 70%. Outros tipos de produtos a gente não recomenda, não. É o que a gente está seguindo, o que a Organização Mundial de Saúde e o Ministério da Saúde estão preconizando. É isso, doutor Fabrício Nasser Brochado, ele que é médico oftalmologista, conversou com a gente aqui no Movimento Online. Doutor, muito obrigado pela entrevista, um papo esclarecedor. Deixo o espaço aberto para o senhor fazer as suas considerações finais, acrescentar algo que o senhor acha importante nessa entrevista. Eu gostaria de reforçar a importância do isolamento, né? Tem pessoas que têm que trabalhar, vamos trabalhar, mas com muito critério, muito cuidado, pensando no próximo, porque não pode deixar do jeito que está, sair sem máscara, não fazer higienização, nós temos que fazer a nossa parte. Quem puder ficar em casa, fique, mas quem não puder, capricha ao máximo para que a gente possa não segurar essa propagação desse vírus, que o negócio está ficando complicado, né? A gente sabe disso, então a gente tem que se cuidar ao máximo.